Você tem inimigos? Você tem pessoas que se opõem a você ou às suas ideias, à sua forma de ser? Pessoas que nos mais variados ciclos que você frequenta, sua família, no seu emprego, na igreja que você frequenta, na faculdade, no seu bairro, existe alguma pessoa que se opõe a você? Pessoa que decidiu jogar areia na sua sopa, como eu estou dizendo? Pessoas que parece que elas levantam da cama para se oporem a você e fazerem tudo para te atrapalhar? Você deve ter isso. É normal que nós encontremos pessoas assim pela vida. Muitas vezes elas são suas inimigas porque você fez algo para elas ou disse algo que elas não gostaram. Mas muitas vezes isso é gratuito. E ela decidiu por alguma razão se opor a você. Eu quero falar com você, talvez com um prisma, uma ideia que você nunca teve antes. E se você já teve, ela vai se aprofundar. Se você tem inimigos ou oponentes, agradeça a eles e agradeça a Deus por tê-los na sua vida. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes os nossos inimigos e oponentes é que nos promovem nessa vida. São eles que nos levam a fases melhores da nossa vida. Vou te dar alguns exemplos. Olhe na história. Havia um homem chamado Davi, a história dele está na Bíblia. Havia um homem chamado Davi, ele era pastor de cabras e de ovelhas. E ele se tornou rei depois de 17 anos. 17 anos a partir de um fator, de um fato que aconteceu na vida dele. E que fato foi esse? Ele tinha menos de 1,70 m e matou um camarada que era um gigante, que tinha mais de 3 metros de altura. Ele matou esse camarada com uma funda e uma pedra. E derrubou e depois usou a própria espada do gigante para cortar a cabeça dele. Quem que promoveu Davi ao cargo de rei? Deus tinha dado para ele o reinado. Era uma promessa. Mas quem que promoveu? Quem promoveu foi o desafio que ele teve, foi Golias, o gigante. Se você se lembra, há alguns anos também, quem que deu o título para um determinado lutador de boxe muito famoso? Eu nem vou mencionar nomes aqui, porque você sabe de quem eu estou falando. Quem que deu o título a ele? Quem deu o título a ele foi o oponente dele quando mordeu a orelha dele durante a luta. Então, não foi um amigo dele que deu o título a ele, foi o oponente dele que deu. Quando um boxeador, por exemplo, ele ganha o título, quem deu o título a ele? Foi o oponente dele, ele não lutou com um amigo. Esses são exemplos simples. Agora, você pode olhar no dia a dia e quando eu agora agradecer a 2 ou 3 inimigos ou oponentes meus, pessoas que se opuseram a mim e me criaram muitos problemas, vai ficar mais claro para você o conceito do que eu quero dizer e eu espero que você aplique isso na sua vida, para que você agradeça a Deus por ter os seus inimigos e oponentes e também agradeça a eles, direta ou indiretamente. Então eu vou agradecer aqui, não vou citar nomes aqui, para eu não ser deselegante e antiético, certo? Mas minha empresa existe há 20 anos, então há 20 anos eu decidi começar a fazer palestras. E invariavelmente eu já fui chamado para algumas empresas. Então eu quero agradecer aqui ao meu primeiro e mais feroz oponente. Eu digo primeiro e mais feroz porque é quando eu estava começando, então eu era bem inseguro ainda. Então ele me contratou para fazer pequenas palestras para a equipe de vendas dele. Eu ia lá na loja de calçados, isso é em 1998. Todas as manhãs, 2 manhãs por semana, eu fui durante 4 semanas fazer uma pequena palestra para ele e para a equipe dele. Quando chegou no final, que ele ia me pagar, então na frente da equipe toda, ele fez a avaliação dele com palavras extremamente ofensivas, que não vem ao caso agora eu dizer, mas que me jogaram abaixo de zero. Na época, eu não tinha o preparo emocional que eu tenho hoje. Então aquilo me arrasou, acabou comigo. A tal ponto que eu não quis receber o dinheiro dele pelo trabalho e eu peguei um ódio mortal na época que nem na calçada da loja dele não passava mais, porque a loja dele fica em Americana, a cidade onde eu morava na época. Muitos anos depois, eu agradeci a ele e hoje eu quero agradecer novamente. Sabe por quê? Porque já naquela época, ele me ensinou que às vezes você faz o melhor trabalho do jeito que você pode e sempre existirá pessoas, sempre haverá pessoas em todo lugar que você for, que elas vão ofender você na frente de todo mundo e vão tentar te derrubar. Se ele fizesse isso comigo hoje, provavelmente eu riria e tiraria de letra, mas há 20 anos eu não era o homem que eu sou hoje. E eu agradeço a ele porque ele me promoveu a uma fase muito melhor. Porque depois dele, eu passei a me dedicar a desenvolver minhas emoções e já ganhei muito dinheiro, mas muito, ajudando pessoas a lidarem com as emoções. Graças a ele, eu aperfeiçoei o meu curso e meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, o curso que depois virou um livro. E eu nem sei dizer para você quantos 1000 exemplares eu já vendi e vendo desse livro todos os dias. Um manual para lidar com o ser humano, começando por você mesmo. Eu quero agradecer também
ao último chefe que eu tive, o último diretor que eu tive, gerente da última empresa onde eu fui empregado. Porque em 98 eu abri minha empresa. Então, 96, 97, 98 eu trabalhei no meu último emprego como empregado. E quando eu entrei lá no finalzinho de 96, eu conheci esse diretor, ele era meu chefe direto. Era o cara mais insuportável e intragável que eu tinha encontrado até então. Era isso que eu achava dele. E graças a ele, quase que eu desisti daquele trabalho. Mas depois eu abri a minha gaveta e encontrei um livro que eu tinha ganhado 5 anos antes e nunca tinha lido. Quando eu li aquele livro, decidi que eu não queria sair dali, que eu queria vencer aquela situação. E eu comecei por ele, ele foi meu laboratório. Eu o transformei, em pouco tempo eu transformei meu amigo, meu aliado e meu apoiador, como ele é até hoje. Agradeço a ele também, que foi meu inimigo e meu oponente feroz na época, porque sem ele não existiria o homem que vocês estão vendo hoje, o homem que está diante de você aqui. Quero agradecer apenas esses dois, mas eu poderia agradecer muitos outros. Ó. Pessoas que me chutaram quando eu estava caído, pessoas que riram e falaram mal de mim quando eu devia tanto dinheiro que eu achei que nunca mais fosse pagar, pessoas que me chamaram de nomes que não vêm ao caso agora na minha cara e me trataram como se eu fosse um lixo, riram de mim e disseram que eu não era nada e se aprofundaram no riso, no escárnio e me trataram mal. Hoje eu agradeço a todas essas pessoas, sabe por quê? Graças a elas eu me tornei uma pessoa mais forte, mais humilde, uma pessoa que domina as próprias emoções e não é mais dominado pelas emoções, uma pessoa que ajuda milhares de pessoas há muitos anos porque foi formado assim. Agradeço, claro, aos meus amigos todos os dias, mas eu preciso dizer para você que os meus amigos verdadeiros, eles não me promoveram, eles me ajudaram, eles me apoiaram, eles me amaram, eles alegraram o meu coração com a amizade e o amor deles, mas os que mais me promoveram foram os meus oponentes e os meus inimigos. Você tem inimigos? Você tem oponentes? Passe a olhá-los de uma outra maneira. Passe a olhá-los como verdadeiros promotores do seu futuro. Agora, só que para isso, você vai ter que aprender a lidar primeiro consigo mesmo e depois com eles. Isso é importantíssimo que você faça. Quer se aprofundar mais nesse assunto? Esse assunto te interessa? Conheça o meu livro e o meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Tenho certeza que você vai ficar encantado com isso. Procure o link em algum lugar aqui do vídeo ou abaixo na descrição e você vai encontrar. Esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Então deixa o teu gostei para mim, compartilhe, vou te pedir isso. Te peço com carinho, compartilhe. E também deixa o teu comentário para mim. Fale sobre como que você lida com seus inimigos. O que você acha de tudo que eu falei? Eu quero ouvir você. Longos dias e belas noites para você.